outra vez. Espero que tenham refletido, que tenham pensado sobre os nossos assuntos do programa passado, porque hoje vamos continuar com o despertar da consciência, verdade, justiça e lucidez. Vamos ver o que podemos fazer nesse momento de tamanha loucura do ser humano. Agradecendo a todos que aqui estão, algumas pessoas que eu não tinha visto no outro programa, e a vocês aí que estão me assistindo. Lucidez. Verdade, justiça e lucidez é o que é a constituição do meu ser. Vivo, pesquiso, estudo, buscando raciocinar com verdade, justiça e lucidez. E daquele tripé que eu sempre falo, o meu estudo é baseado no aspecto técnico, espiritual e científico. E o ser humano, como obra do Criador, foi o alvo de todos os meus estudos e pesquisa. Amo a natureza, amo o mar, amo a terra azul, amo o ser humano porque tudo foi obra do Criador. Independente de credo, cor, religião ou filosofia. Tudo foi Deus quem criou. Porque o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso e Único, o Criador do céu, da terra, do universo, criou tudo. Tudo. E vamos nós, já que nós falamos sobre credo, cor, religião, filosofia, falar sobre o respeito às diferenças. Que me desculpem aqueles que só estudam para repetir frases, colar, seja na internet ou em livros, e não entendem nada do que leram. Vocês sabem o que é o respeito às diferenças? Não é porque está na lei, não é porque está na Constituição. Tudo na Terra deve girar de forma harmoniosa, e para isso é você saber o seu lugar e que seu direito termina onde começa o do outro. A que ponto chegamos que precisamos colocar isso numa lei? Será que o ser humano está avançando ou ele está ficando bárbaro em estado de loucura? Porque o respeito às diferenças é uma coisa natural, porque nós não somos iguais. Não somos iguais em nada. Mesmo os irmãos gêmeos, os univitelinos, está provado que eles não são iguais. Cada ser humano é um. Então esse respeito às diferenças não é por causa de uma religião, não é por causa de uma filosofia, não é pela cor, não é pela raça, é porque somos humanos e devemos aceitar o outro como ele é. Temos que impor cotas, temos que fazer isso em lei. Ué, eu pensava que como a ciência evoluiu, a técnica evoluiu, o homem tinha que ter evoluído. Eu acho que o processo de cotas só mostra a nossa incapacidade. E não sei se será justo, porque cada um de nós é um. E todos somos filhos do Criador. Essa de uma raça pura, olha que já houve muitas guerras e mortes por causa disto. Mesmo porque nós não somos uma raça pura, não existe. Nós somos uma miscigenação de raça. O Brasil tem um tripé que não pode negar. Portugueses, índios em primeiro lugar, portugueses e negros. Isto geneticamente está na nossa Constituição. Nós somos frutos de uma miscigenação, sem contar os que vieram depois, espanhóis, holandeses, e assim vai afora, a qual o nosso país hoje é um aglomerado de culturas, de religiões, de filosofias, de raças. Não há como estabelecer uma cota.
Só se for para exigir respeito de uns pelos outros, mas aí todo mundo teria que ser cotista de uma ação chamada Brasil. E não sei até que ponto isso seria válido. Ao invés de eu cobrar pela cor, ao invés de eu cobrar pela raça, dependendo da função que eu quisesse, eu só cobraria competência. Competência. E isso não vem nem de classe, nem de raça, nem de cor e nem de religião. Uma das bases disso está a família, para dar caráter aos indivíduos. Vocês estão preocupados com muita palavra, repetindo o que não fazem. Olha que o programa hoje nós estamos no respeito à diferença e na lucidez. E estão esquecendo da verdade, justiça e lucidez. Cadê a competência? Cadê a família para formar o caráter? A religião conectada com a família. Já falei isso atrás. A educação, a sociedade. Isso vamos deixar para lá. Vamos ficar criando leizinhas que a gente faz igual a dança tango. 2 passos para frente e 1 para trás. 2 para frente e 1 para trás. Eu já falei. O povo está despertando a consciência. Vocês pensam que o povo é burro. Ele podia não ter conhecimento, mas ele vai chegar lá. O povo brasileiro é adolescente. E adolescente já está cansado e está começando a cobrar e a indagar. Eu gostaria, inclusive, já que estamos falando tanto sobre adolescente, cotas, eu gostaria de convidar a doutora em educação, doutora Maria Terezinha Espinosa de Oliveira, coordenadora do curso de pedagogia da Unifes. É um prazer recebê-la, doutora. Muito prazer, viu? Tudo bom? Tudo bem? Obrigada. Por favor. Eu sei que não há nenhuma conversa anterior de ambas as partes, porque a gravação dos meus programas são apenas tópicos que eu não posso esquecer, que eu quero falar com vocês, mas não há nada escrito. Portanto, doutora Terezinha, sinta-se à vontade, vou fazer-lhes algumas perguntas que não estão aqui, vamos apenas dialogar e que o público sinta verdade, justiça e lucidez nas nossas palavras. Sei que a senhora é doutora em educação, sei que eu também tenho formação, mas as nossas carteirinhas são importantes. Mas mais importante é que quem está nos ouvindo sinta que o nosso coração, nossa palavra e nosso pensamento está na verdade, com justiça e lucidez. Eu estava falando sobre a cota. É uma questão hoje até política, é uma questão, não é de classe social. O povo pode pensar que é, mas não é. Olha, doutora, eu tenho uma filha já casada, tenho uma neta que vai fazer 2 anos. A minha filha é muito interessante. Eu sou descendente de gitano de origem espanhola. O pai dela é de descendência indígena. O avô, a bisavó foi caçada no laço. Então, a minha família parte é português e espanhol. Eu falei, puxa, que cota eu vou colocar a minha filha Alice? Porque ficou interessante. Porque a bisa e o avô dela era índio. A bisavó foi caçada no laço. Ah, então ela tem direito? Não. Ela vai lutar pelas condições e capacidade dela. Ela não vai recorrer a cota nenhuma. Eu acho que as cotas, na verdade, elas não facilitam. Isto como pedagoga, eu sou especialista em educação, eu sou psicopedagoga, e eu acho que alguns acabam sendo discriminados e ficam jogos de interesses nessa confusão políticos, sociais. Então eu digo para você, meu jovem, vou perguntar à doutora Terezinha, acredite em você. Não se apoia
no que, meu pai, minha mãe ou eu sou coitado. Ninguém é coitado, estamos todos no mesmo barco. Tente mostrar o seu valor, fazendo o que você gosta. Não se diminua, porque estão querendo te diminuir. Doutora Terezinha, as cotas têm funcionado dentro da educação, dentro da universidade, porque é uma obrigação legal. E a senhora acha que tem atendido aos objetivos realmente sociais? Olha, esse problema das cotas vem trazendo muitas dificuldades nas universidades. E isso não é um pensamento comum, né? E do ano passado para cá, eu acho que houve uma mudança bastante significativa, que foi a atrelar a questão da cor ou da raça, ou de ser indígena ou negro, à questão da classe social. Então, quando o estudante vai concorrer à cota, além de declarar, porque ele faz uma declaração de próprio punho, dizendo que ele é descendente afrodescendente ou de origem indígena, mas também aliado a isso, ele tem que comprovar a renda que está num determinado parâmetro me parece que são até 3 salários mínimos, se eu não me engano. Então, eu acho que isso fez essa mudança a partir do ano passado para cá, dando uma outra conotação à questão dessas políticas afirmativas e essa questão das cotas. Então, eu acredito que só agora, depois disso, é que a gente vai poder ver o que essas mudanças vão provocar no resultado também desses estudantes, no rendimento dele, vamos dizer assim. Quer dizer, essa mudança, na verdade, levou as cotas para um aspecto social. Social. E não, agora você está me ouvindo, agora está mais justo. Porque, na verdade, todos nós somos uma miscigenação. Agora, acho que os menos favorecidos e que se esforçam para se tornar estudiosos e capazes, eles têm que ter a mesma chance de alguém que tem recursos. Eu acho que a distribuição da renda, a distribuição de chance deve ser dada para aquele que é capaz, e não por uma questão financeira ou social. E com relação às cotas, que antes se falava apenas em relação à raça, na verdade era tremendamente arbitrário. Como eu disse, a minha filha, nós somos classe média alta, então porque a minha filha ela é descendente de isso não está certo. Qualquer um tem que ter o direito a estudar, porque está na Constituição. Seus governos que se preparem. Se os alunos que estão saindo de escola pública, de família menos favorecida, eles têm direito ao estudo. Tem que comprovar nada. Eles só têm que chegar lá e ter o direito a cursar. Está na Constituição. Esqueceram os princípios básicos? Saúde, moradia, educação e alimentação. Isso é obrigação para que seja dado isso ao povo. Para isso se constituiu os governos. Mas daí começar a lançar uns contra os outros, porque acabou havendo uma disputa. Isso não é disputa, é direito de todo cidadão estudar. Está na Constituição. Então, por que se lançou mão de nomenclaturas e jogando um ser humano contra outro? Doutora Terezinha, eu viajei o mundo inteiro e às vezes eu me preocupo com que certas pessoas que são metidas a espertas ou dizem ser pensantes, acabem jogando um ser humano contra o outro. Todos nós somos seres humanos e temos os mesmos direitos e as mesmas chances. Se uns vão ser mais ou bem-sucedidos ou menos do que o outro, como diz os antigos, vai da estrela, e eu digo, vai da competência, e eu digo, vai da chance que lhe dão. Inclusive as universidades estão tendo que enfrentar esse problema de, ao receber os alunos cotistas, de fazer atividade de nivelamento, porque estão recebendo também estudantes oriundos da escola pública e cotistas e tendo que preparar esses estudantes quando chegam na universidade. Esse é um outro problema que está sendo enfrentado. Hoje eu ouvi algumas pérolas na televisão. Dentre elas, uma jornalista falar países do mundo, porque se tem países dentro de outro país, eu não conheço. Essa menina se formou em jornalismo. Países do mundo.
Todos nós cometemos gafes e erros, até por gíria, até por na hora de falar correndo, como todo mundo fala por aí, tudo bem, mas há erros inadmissíveis. E eu me preocupo, doutora Terezinha, que a língua portuguesa, a nossa língua, está se perdendo, está se esvaindo, porque todo mundo está achando normal. Normal pequenos erros, mas aberrações para pessoas com nível superior é descaracterizar a nossa língua e o nosso país, que já tem dificuldade de ser nação, porque nós ainda não somos nação no nosso coração e na nossa palavra e no nosso pensamento, porque nós não nos unimos, porque o Brasil não respeita seu próprio país. Como eu viajo o mundo inteiro, eu defendo o Brasil de unhas e dentes lá fora, porque eles acham que todo brasileiro é favelado, que toda mulher é prostituta, que andam pelada pela rua e que tem jacaré atravessando Copacabana. Então, é uma aberração isto, porque nós mesmos como brasileiros não nos fazemos respeitar. Eu faço sim, porque eu vivo de verdade, justiça e lucidez. Eu espero que o nosso povo se transforme numa nação, deixe de ser adolescente e amadureça. Continuando, nós íamos falar também sobre os enganos que esses adolescentes, doutora Terezinha, vêm sofrendo. Por exemplo, eu fui diretora há muitos anos, já sou aposentada do Estado, mas eu me lembro que desde governos bem para trás, começou-se a se tirar a parte prática, a parte técnica das escolas. Quase se exterminou o antigo Senai, que formavam profissionais excelentes. Agora, por interesses econômicos, se ativou toda essa parte profissionalizante, porque está se precisando de mão de obra. Quando eu era diretora ainda em Niterói, eu falei: vocês estão acabando com o profissionalizante. Quem é que vai ficar operacionalmente apto a trabalhar em determinados setores? Mas o povo, os alunos, a massa, não pensando, ele vai sendo jogado. Mas, doutora Terezinha, o tiro saiu no pé dos governantes. Porque agora, senhores e senhoras, vocês estão precisando de mão de obra e não tem mão de obra técnica especializada. E não adianta dar por internet ou facilidades de canudos rápidos, porque não haverá competência. Como eu disse, uma jornalista falando abobrinhas e abobrinhas de erros de português e ainda falar países no mundo. Só faltava ela dizer que tinha países dentro do Brasil. E ainda falando termos, querendo falar francês, em vez de falar couvert, falou couver, porque estava escrito, e ela falou como estava escrito. Então não falasse. Então quem está diante de uma câmera, quem na verdade leva uma mensagem, a senhora que é responsável por um setor de educação sabe que os professores também devem estar sofrendo muito, mas os alunos também. Vou dizer para a senhora o que eu ouvi ontem. Está se formando um grupo de orientadores para que façam testes vocacionais nos jovens, que aí vem o Enem, universidades, para saber que profissão eles vão escolher e saber o mercado de trabalho. Doutora Terezinha, o que a senhora acha sobre fazer orientação educacional diante de mercado de trabalho? Isso é justo? Isso é enganar os adolescentes. Porque o mercado de um aluno que hoje vai ingressar na universidade, que vai levar 4 ou 5 anos para exercer a sua formatura, já acabou, o mercado já mudou. A senhora concorda comigo? Esse é o grande problema da escola profissionalizante ou dos técnicos, porque a escola, a aceleração tecnológica provoca uma rapidez tão grande que a escola não dá tempo dessa formação. Essa situação aconteceu nessa época que a senhora se referiu, lá mais ou menos década de 80, 70. Exatamente. Não é isso? Aí acabaram-se os cursos técnicos e agora estão sendo retomados.
E a medida que a política está fazendo para a educação é reduzir o tempo da formação. Então está se investindo mais nos chamados cursos tecnólogos, com um curto prazo. Então, cursos de 2 anos ou 2 anos e meio. É a saída que está se encontrando, né? É a saída, porque os adolescentes não podem ser mais enganados. Eles vão perder 5, 6 anos de estudo, a família procurando juntar o seu dinheiro para dar um estudo melhor para o seu filho, para um mercado que nem sempre, na verdade, é flutuante. Na verdade, hoje o mundo é flutuante. Há recessão no mundo, desemprego no mundo. E ele vai crente que ao se formar advogado, ele já é um doutor e que vai exercer. Está cheio de advogados trabalhando em banco. O mercado está cheio de advogados. Eu quero arranjar escritório para todos. Emprego para todos. Ah, mas o meu filho teve sucesso. Se for realmente da vocação, não importa a profissão, o cara vence. Porque ele tem o dom, tem a vocação para aquilo. Agora aí, simplesmente porque no momento, ou porque vai ser doutor, ou porque vai ser moda, é uma grande frustração. Eu quero agradecer, a senhora quer dizer alguma coisa? Eu quero agradecer a doutora Terezinha por eu ter vindo fazer perguntas tão capciosas, porque é difícil para responder, até dada a sua própria posição. Mas com verdade, justiça e lucidez, eu sei que a senhora falou. Obrigada. Eu quero só dizer que eu tenho assistido seus programas. Muito obrigada. E quero lhe parabenizar pelas brilhantes palavras suas em vários seus programas e dizer o quanto que eu admiro o seu trabalho e a importância que eu vejo, sobretudo, para os educadores, que possam despertar a consciência, como a senhora diz. Eu sou professora por vocação. Aqui estou eu ensinando e aqui estou eu falando. Tenho muitas formações em outras áreas, mas eu nasci para ensinar e para falar. Eu amo o ser humano e vou ser professora até o último dia da minha vida. Porque isso é minha vocação. Muito obrigada, doutora. Agradecer a senhora. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Continuando, então, nós vamos falar sobre as drogas. Drogas e os nossos filhos. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar de uma forma bem contundente. A aula de educação sexual nas escolas. Eu não acredito que seja só para falar das genitárias, dos órgãos sexuais, ou que seja para falar sobre como nasce o bebê, por onde nasce o bebê. Acho que isso já está ultrapassado. Fica aqui a minha cobrança, porque eu tenho direito a cobrar. Eu sou especialista. Eu vivi tudo isto. Não sou mais criança e assisti na linha tempo-espaço o que o processo fez e o que nada se fez. E de olho no mundo, com os olhos que tudo vê, porque foi os olhos que Deus me deu, olho de águia, eu pergunto, vocês estão ensinando nas escolas, para os adolescentes, o que é que as drogas fazem e como é que eles vão transmitir isso para os seus filhos? Porque não ensinaram? Onde estão os médicos? Onde estão os educadores? Onde estão os religiosos? Serviço social? A justiça? Cadê todo mundo? Fala a verdade! Com justiça e lucidez. Filho de drogado nasce com problemas. Por que vocês não dizem a verdade? Vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. Eu já vi nascer os bebês em hospital com extintor da droga, o tremedeira da droga. Tem que injetar droga no bebê. Vocês contaram isso para os adolescentes? Eles não sabem disso. Quando eu chego a puxar conversa com a rapaziada de 22, 21 anos e a mulherada, como diz a gíria, o povo, eles não sabem disso. A família não sabe, a escola não ensina, a justiça não obriga a ensinar, os médicos também não orientam. Aonde vai parar isso tudo? Depois ficar pegando aqueles adolescentes já em farrapo para colocar em lugares que não tem lugar para todo mundo. Vocês contaram para eles que os seus filhos serão
deficientes. Olha, eu acho que o governo tem que pensar numa grande cota para deficientes filhos de drogados. Primeiro, quando eu fiz universidade, a parte de orientação, eu quis ir fazer no antigo DOPS, que ficava ali perto das Charitas, quem conhece o Rio de Janeiro, para ver o que fazia a cocaína e as drogas no organismo. Eu tinha 18 anos. Ela vai comendo toda essa área, a cavidade. Depois eu fui estudar os neurônios. Vocês sabem o que é neurônios? Vocês são estudantes. Vocês sabiam que afeta o sistema nervoso central e que os neurônios são interrompidos, eles ficam curtos e alguns se apagam. Normalmente se espera isso até na velhice, com mal de Alzheimer e outras doenças. Mas jovens, com 10, com 14, com 16 anos. E a genética? Aonde ficou essa brincadeira? Ou vocês estão loucos, ou estão brincando com coisa séria. Sabe qual é a coisa séria? Os jovens, o adolescente, os nenéns de amanhã, a raça de um futuro, a criação do Criador. E eu não estou fundando nenhuma religião, não estou criando nenhum partido político, longe de mim, porque eu acho que já tem demais. E chegamos em 2012 com tamanha degradação da adolescência, que seria a raça da manhã. Os neurônios estão bloqueados, essas crianças ainda, geneticamente deterioraram o seu corpo, e filhos deles, aí vem a hipocrisia, lá vamos entrar na hipocrisia. É ruim fumar. Bom, eu não fumo. A minha família aqui não tem fumante. Não beba demais, o álcool, concordo. E daí? Campanha para cigarro, campanha para bebida e as drogas? Ah, estamos em campanha. Muito superficial. Vocês chamaram os jovens e falaram a verdade? Que eles vão ter filhos problemáticos? Que lá, aqueles que não nascem deficientes na fase do aprendizado, com 4, 5 anos, não vão conseguir, serão inquietos, não vão conseguir fixar o aprendizado. Vocês falaram isso para eles? Mas é verdade. Eu ouso que um pedagogo, eu ouso a desafiar um médico, um cientista que diga que eu estou mentindo. Mostre para eles, eles não sabem, eles estão sendo enganados. Eles fraquejam e não sabem as consequências disso. Não é só de órgão sexual, não é só de trepação, como diz o povo, não. Ainda existe um problema maior, que todo mundo está sem falar. Eu vi essa semana na televisão a menina correndo para o crack, já tinha 2 filhos, estava grávida do 3º e indo correndo para o crack, nem a mãe segurava. Você acha que essas 3 crianças geradas no crack, a mãe já cheia de feridas no corpo? Vamos falar a verdade, com justiça e lucidez. Eu sei que a verdade incomoda, mas só ela liberta. Posso não agradar, mas a minha consciência está tranquila. E a sua? Está? Você fez o que tinha que fazer? Vamos ver por quê. De olho no mundo, e eu estou de olho em você e no mundo todo.